Eles achavam que tinham me excluído, mas o jogo mal tinha começado. Imagina só a cena, eles sentados à mesa farta que eu preparei, na casa que eu ajudei a construir com minhas próprias mãos, me dizendo que o meu tempo tinha passado, que eu não pertencia mais ao mundo deles. Um mundo de sucesso e ambição que, ironicamente, fui eu que entreguei de bandeja. Meu filho Marcos, com aquele relógio caro dele brilhando, e minha filha, Sofia, com um olhar de pena que doeu mais que um tapa na cara. Eles achavam que tinham me descartado naquela noite, com um sorriso falso e um abraço gelado. O que eles não sabiam é que o jogo que eu estava prestes a começar iria implodir o castelo de cartas que eles chamavam de vida. Eles só não sabiam ainda. Tudo começou com a desculpa de sempre, o jantar anual de família. Por anos, esse jantar era o meu evento. Eu planejava tudo, do cardápio à decoração, e mal podia esperar para ter meus filhos e netos debaixo do meu teto. Mas esse ano foi diferente. Sofia me ligou com aquela vozinha doce e falsa. Mãe, esse ano pensamos em fazer algo mais íntimo. Só a gente, as crianças e meu marido. Você entende, né? Um jantar mais moderno, menos formal. Ah, eu entendi. Entendi perfeitamente. Moderno significava sem você. Íntimo queria dizer, você não se encaixa mais. Eu era um móvel antigo na casa nova e minimalista deles. Fui útil, mas agora era só um estorvo, uma lembrança empoeirada. No fundo da ligação, eu podia ouvir Marcos impaciente. Sofia, fala logo pra ela vai entender. O golpe de misericórdia veio naquela mesma noite, numa foto postada nas redes sociais. A família feliz, brindando num restaurante chique, caríssimo. A legenda da Sofia? Noite em família perfeita, criando novas tradições. Novas tradições. Era isso que eu era para eles? Uma tradição velha que precisava ser jogada fora? Naquela foto, eu via a arrogância que eu mesma, por amor cego, deixei crescer. Eles não eram só meus filhos, eram os presidentes da Almeida Global, a empresa que eu e o pai deles erguemos do zero, de um sonho numa garagem. A empresa que eu, num gesto de amor e confiança, passei para eles quando me aposentei. Naquela noite, a tristeza foi funda, mas foi uma tristeza clara, como água de poço. As lágrimas secaram, e no lugar ficou uma calma fria, uma certeza cortante. Eles não me viam mais como a arquiteta de suas vidas, mas como uma peça de museu. Usaram o poder e o dinheiro que eu dei a eles para me chutar para fora da foto. E foi aí que a ideia veio. Uma ideia perigosa, paciente e calculada. Se eles queriam jogar um jogo de poder, eu ia lembrá-los de quem inventou as regras. A primeira parte do meu plano foi a mais difícil, ficar em silêncio. Eu me tornei a mãe que eles achavam que eu era. Dócil, distante, compreensiva. Liguei para dar os parabéns pela noite linda. Sofia pareceu aliviada. Que bom que você entende, mãe. Sabia que você ia ser sensata. Sensata. A palavra saiu da boca dela como se ela estivesse falando com uma criança. Tive que usar toda a minha força para não responder com o veneno que borbulhava dentro de mim. Enquanto eles relaxavam, achando que tinham vencido, eu comecei a trabalhar. Fui direto para o antigo escritório da empresa, um lugar que eu não pisava há anos. Num canto empoeirado do depósito estava o meu arquivo morto. Caixas e mais caixas de documentos da época da fundação da Almeida Global. Contratos originais, atas de reuniões, os estatutos da empresa. Papelada que meus filhos, com toda a sua modernidade digital, consideraram lixo. Passei semanas enfiada naqueles papéis, noite após noite. O cheiro de poeira virou meu perfume. Eu não estava procurando um crime, nada disso. Eu estava procurando uma brecha, uma ferramenta que eu mesma criei e tinha esquecido. E então, eu achei. Escondida no estatuto social original da empresa de 30 anos atrás, estava a cláusula 7B, a cláusula do guardião fundador. Eu e meu falecido marido criamos isso como uma salvaguarda. Um botão de emergência contra uma gestão desastrosa. Ela dizia que o fundador tinha poder de veto sobre qualquer mudança na liderança da empresa se provasse negligência administrativa ou desvio dos valores fundamentais. E para acionar, eu só precisava do apoio de 10% dos acionistas minoritários. Era uma relíquia, uma formalidade que ninguém, muito menos meus filhos obcecados pelo futuro, se daria ao trabalho de ler. Com a arma em mãos, eu precisava de munição. O que era a negligência? Comecei a ligar para meus contatos antigos, fornecedores, contadores aposentados, gerentes que eu mesma contratei, gente leal a mim, que foi deixada de lado pela nova gestão eficiente de Marcos e Sofia. E as histórias começaram a aparecer. Contratos superfaturados com empresas de amigos, regras ambientais ignoradas para cortar custos, bônus absurdos que eles pagavam a si mesmos enquanto congelavam o salário dos funcionários. Nada grande o
suficiente para virar um escândalo, mas juntos formavam um padrão claro de ganância e descaso, o desvio perfeito dos valores que eu tanto defendia. A parte final era a mais delicada, conseguir os 10%. Identifiquei 3 acionistas minoritários, velhos amigos do meu marido, que também se sentiam traídos. Marquei um almoço com cada um. Não vendi a ideia como vingança, vendi como um resgate. Eu não estava destruindo a empresa, estava salvando o legado dela. Mostrei os documentos, a negligência e, por fim, a cláusula 7B. Os olhos deles brilharam. A lealdade antiga falou mais alto. Eu tinha meu exército. Durante todo esse tempo, mantive a fachada. Mandei presentes para os netos. Curti as fotos deles nas redes sociais. Numa ligação, Marcos chegou a dizer, com pena na voz: Mãe, que bom que você achou uns hobbies. Ouvi dizer que você tem ido ao escritório antigo. É bom manter a mente ativa. Eu só sorri do outro lado da linha. Sim, querido. É impressionante o que a gente encontra quando olha para o passado. O palco do ato final não foi um jantar, mas o evento mais importante do ano para eles. A reunião anual de acionistas. O auge da arrogância deles. Auditório lotado, imprensa, gráficos de lucro gigantes no telão. Marcos e Sofia estavam no palco, se revezando no microfone, a imagem do sucesso. Eles eram o futuro. Eu cheguei de fininho e me sentei na última fila, ao lado do meu advogado. Ninguém nem me notou. Eu era só uma senhora qualquer no meio do brilho corporativo. Marcos estava no meio de um discurso sobre visão de futuro e romper com o passado. A ironia era quase palpável. No momento em que ele pausou para os aplausos, meu advogado se levantou, uma única mão erguida na multidão. Senhor presidente, Ele disse com a voz calma, mas que ecoou no silêncio que se formou. peço a palavra para uma moção de ordem em nome da fundadora, a senhora Helena Almeida. A cabeça de Marcos virou tão rápido que quase ouvi o estalo. Seus olhos varreram o lugar até me encontrar. Por um segundo vi confusão, depois raiva e finalmente uma gota de medo. Sofia, ao lado dele, ficou pálida. Isso é irregular. Marcos gaguejou. Muito pelo contrário. Continuou meu advogado andando lentamente até o palco. De acordo com a cláusula 7B do Estatuto Social Original da companhia, A menção da cláusula 7B foi como um tiro no escuro. Ninguém entendeu nada, mas o pânico nos olhos de Marcos disse tudo. Enquanto o advogado explicava o que era a cláusula, eu me levantei e caminhei até o palco, sem raiva, com uma calma que os desmontou. Peguei o microfone que me ofereceram. O silêncio era total. Boa tarde, comecei. Para quem não me conhece, meu nome é Helena Almeida. Eu fundei esta empresa e hoje estou aqui para salvá-la. Nos 10 minutos seguintes, eu expus tudo, não com drama, mas com fatos. Apresentei as provas da negligência, os testemunhos, os contratos. Cada palavra era um tijolo que eu tirava da base do império deles. E então, o golpe final. Eu aciono, neste momento, a cláusula 7B. Com o apoio de 12% dos acionistas minoritários, aqui presentes, apresento uma moção de desconfiança e peço a remoção imediata da presidência e a criação de um conselho de transição. Conselho este que terei a honra de presidir. O lugar virou um caos, repórteres correndo, acionistas gritando, mas eu só conseguia olhar para os meus filhos. Marcos estava branco, paralisado. Sofia chorava de raiva e humilhação, borrando a maquiagem cara. Eles não me olhavam como mãe, olhavam para mim como um furacão que tinha acabado de destruir o mundo deles. Mais tarde, no estacionamento, eles vieram atrás de mim. Como você pôde? Gritou Sofia. Nós somos seus filhos. Eu olhei para eles, e pela primeira vez em muito tempo, senti que eles estavam realmente me vendo. Sim, vocês são, respondi calmamente. E foi por isso que eu fiz isso. Eu dei tudo a vocês. Uma empresa, dinheiro, uma vida de luxo. Mas esqueci de dar a lição mais importante: a gratidão. Respeito não vem de herança, se conquista. O poder que vocês usaram para me excluir foi o mesmo poder que eu usei para ensinar isso a vocês. Virei as costas e fui embora, deixando os dois sozinhos no estacionamento, sob as luzes frias do império que não era mais deles. Eu não tirei nada deles, na verdade. Eu só peguei de volta o que eles nunca deram valor. Dizem por aí que a vingança é um prato que se come frio. A minha não foi sobre destruir o que eu construí, mas sobre cortar os galhos podres para a árvore poder sobreviver. Eles achavam que tinham me excluído, mas no final, foram eles que ficaram do lado de fora, olhando para dentro. A mãe que eles descartaram deu tudo a eles,
inclusive uma última e inesquecível lição. Agora eu quero saber de vocês. O que você teria feito no lugar dela? Você acha que a vingança foi justa? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou adorar ler o que vocês pensam. E se você curte histórias onde a justiça, de um jeito ou de outro, encontra seu caminho, não esquece de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas.